Olá, produtor rural, seja muito bem-vindo à Agroforte Brasil Forte. Oi, Celso. Olá, Renata. Olá, produtor rural. No programa de hoje, vamos contar histórias de agricultores que só não perderam toda a produção graças ao seguro rural. Por isso, Renata, a CNA entende que instrumentos de gestão de riscos devem ser pensados como prioridade na política agrícola do país. E nossa equipe foi até o Rio Grande do Sul, um dos 5 estados atendidos pelo projeto Mata Leite, parceria do Senar e do Ministério da Agricultura. Olha, Renata, com a ajuda da assistência técnica e gerencial, os pecuaristas têm conquistado ganhos na produção e na qualidade do leite. Veja também, programa Negócio Certo Rural ajuda a produtora de pimenta a desenvolver a atividade com planejamento. Fique conosco! O Agroforte Brasil Forte está apenas começando. O seguro rural é um importante instrumento para reduzir os riscos da atividade agropecuária. Riscos que colocam incertezas na obtenção de renda pelo produtor. Clima, pragas, doenças, mudanças no mercado e até variação cambial podem influenciar diretamente no resultado da colheita e da comercialização dos produtos. A CNA entende que instrumentos de gestão de riscos devem ser pensados como prioritários para uma nova política agrícola no país. Hoje vamos conhecer alguns produtores que só não perderam tudo por causa do seguro rural. A reportagem é de Simone Andrade. Este ano, as seguradoras devem pagar aproximadamente 326 milhões de reais em indenização só no milho safrinha. Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás foram os que mais acionaram por causa das perdas com o veranico deste ano. Com tantas variações climáticas, o seguro rural tem sido a garantia de rentabilidade e quitação dos custos de produção. Nós tivemos uma perca de 50% da produção. E se eu não tivesse seguro, eu estaria desamparado, estaria com a dívida nos meus fornecedores, né? E com o seguro eu não consigo ficar com dinheiro no bolso, mas pelo menos não fico com conta a pagar. Eu perdi aproximadamente 30% da produção. E se eu não tivesse seguro, eu provavelmente teria que recorrer a bancos, alguma maneira de um empréstimo, alguma coisa assim. No meu caso, ele foi muito satisfatório, porque eu consegui pagar o meu custeio no banco e ainda sobrou um pouco de dinheiro para manter as outras despesas. A diferença entre o Luiz e o Paulo é que um contratou um seguro tradicional que indeniza o suficiente para as despesas e o outro, o Paulo, contratou um seguro de faturamento. Neste, a indenização cobre os custos e garante uma rentabilidade ao produtor. Ambos os agricultores acessaram os recursos por meio de programas de subvenção ao prêmio do seguro rural. Eu tive acesso à subvenção, sim, e eu acho muito importante, porque o seguro rural, para o produtor, ele é muito caro. Então, o apoio do governo é importantíssimo. Nos últimos 3 anos, a CNA vem solicitando ao governo federal 1 bilhão e 200 milhões de reais para o seguro rural. Para este ano, a promessa foi liberar 550 milhões, mas o Ministério da Agricultura disponibilizou apenas 370 milhões para o custeio com apólices contratadas em todo o país. Com essa diferença, ao menos 37 mil produtores ficaram sem acesso ao programa de subvenção, que chega a arcar com até 45% das despesas com o seguro. Com essa queda do orçamento, que todo ano sofre algum tipo de contingenciamento, muitos produtores deixam de ter acesso ao seguro. Com isso, em caso de algum sinistro, eles vão ter que renegociar suas dívidas e podem até inviabilizar a sua atividade. Com menos apoio, mais produtores optam por seguros tradicionais. Quando a gente não tem a subvenção dando esse apoio para que o produtor rural busque produtos mais completos, ele fica em produtos com coberturas menores. E aí o retorno, vamos falar assim, a forma como ele vai fazer a gestão de todo aquele investimento que ele fez na lavoura fica comprometida. Comprometimento que afeta a economia local, problema que também é mitigado com o seguro rural.
ele não vai ter de volta a produção dele, mas esse recurso ele recebe a indenização das seguradoras que fazem parte do programa e esse recurso gira no comércio local, ele paga os fornecedores de insumo, os bancos. Então é um programa essencial para o país, não só para o produtor se manter na atividade, mas para o desenvolvimento da agricultura no país. Fora do programa do governo federal, os produtores têm poucas alternativas. Apenas São Paulo, Santa Catarina e Paraná contam com programas estaduais de subvenção ao prêmio do seguro rural. Aqui no Paraná, só este ano, o governo destinou um recurso de 10 milhões de reais, o que foi possível beneficiar 3.500 produtores. Isso deu para apoiar quase 4.300 apólices em todo o estado. Predominância total aí de trigo e milho safrinha, que são culturas de alto risco no estado, mas também produtores de frutas e café tiveram acesso a esse apoio. Desde que foram criados, os programas de subvenção mudaram o cenário do mercado de seguro rural no Brasil. Até 2015, eram apenas 4 seguradoras. Hoje, 12 companhias operam no país. Começaram oferecendo seguro para os produtores de grãos. Hoje já abraçam a fruticultura, a produção agroflorestal e a pecuária de corte. O que está faltando ainda para melhorar o mercado de seguro rural é que o governo adquira a cultura do seguro, né? A gente está falando aí do apoio que o governo dá, que não dá nem para 10% da área agrícola do país. O apoio dos governos é importante, já que no Brasil ou no exterior, o seguro rural custa caro para os produtores. O especialista explica, o benefício compensa o investimento. Apesar da taxa e do valor do prêmio ser elevado no caso dos seguros rurais, eles têm maiores perdas com as intempéries climáticas do que o prêmio de seguro. Se fizer uma conta, um seguro que custe 5% de taxa, seria como ele perder uma safra a cada 20 anos. E nós sabemos que a cada 4, 5 anos ele perde uma. Muitos produtores conhecem bem essa experiência. Há uns 6 anos atrás eu tive uma área de sinistro, uma área um pouco menor, e na verdade não tinha seguro e tive que arcar com as despesas. E isso fez eu começar a fazer o seguro. Faz tempo já que eu contrato, porque antes a gente ficava com a dívida e o juro das empresas são altos. E pelo menos você com seguro, você não tem esse juro alto, você consegue pagar as despesas. No próximo dia 24 de outubro, a CNA vai realizar o 4º Seminário Nacional do projeto Campo Futuro. Uma iniciativa que debate com os produtores rurais os custos de produção nas principais regiões do país. Durante o seminário serão apresentados os resultados dos painéis em cada cadeia produtiva. No encontro, a CNA também vai mostrar um panorama da rentabilidade no campo e propostas para melhorar a gestão rural. Desenvolver toda a cadeia produtiva do leite, levar assistência técnica para melhorar o manejo e a alimentação dos animais. Sempre atento também, Renata, à parte gerencial da atividade. E com esse conjunto de medidas, o Senar e o Ministério da Agricultura têm feito a diferença para muitos produtores. Um dos 5 estados que recebem o projeto Mapa Leite é o Rio Grande do Sul, e com excelentes resultados. Hoje vamos conhecer um pouco desse trabalho. O repórter Ricardo Araújo e o cinegrafista Wellington Ferreira foram até o Vale do Taquari, na região central do estado. Estamos no município de Estrela. Por aqui é grande a concentração de pequenos produtores. Outra característica da região é a forte tradição alemã, com famílias que mantêm a cultura do país europeu, a exemplo dos Wilfing. Quem comanda a família é o seu Gabriel e Dona Sueli. Eles lembram das dificuldades no início e como tiveram que trabalhar duro para cuidar dos filhos. Não tinha nada, nem um tijolo velho. Não foi fácil, trabalhar muito. Como vocês falaram, trabalhei muito de noite. E foi indo. Chegamos em 2000, começamos a trabalhar, né? Trabalhamos, ficamos crescendo, assim vai indo. Vaca, porco, galinha, soja, milho. De tudo um pouco. De tudo um pouco. Hoje, Dona Sueli e seu Gabriel contam com o apoio dos filhos, neto e nora. São eles que cuidam da administração da propriedade. Todo mundo pega no batente. Eu ajudo em tudo.
que precisa, eu sempre estou ajudando. De dia eu ajudo em casa e de noite eu estudo. Ajudo a tirar leite, ajudo a carregar silagem, e faço as tarefas de casa. Quer dizer, é uma vida corrida. É corrida. Não para, né? Não para. E é com essa geração mais nova no comando das atividades que a família Wilfing vive uma nova experiência como produtores rurais. O projeto Mapa Leite, realizado pelo Senar e Ministério da Agricultura, tem feito a diferença. Hoje o Mapa Leite ele contempla 5 estados, além do contando o Rio Grande do Sul. Então Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Santa Catarina. Foram identificados os estados e os municípios que teriam mais produtores e teriam uma quantidade de leite maior. O projeto contempla 20 meses de assistência técnicas gratuitas, visitas mensais nesses produtores contemplados no edital de chamamento público que foi feito em 2014. Os animais do Alexandre têm boa genética, vacas confinadas e bem cuidadas. São 70 cabeças, 30 em lactação, 10 secas, além de novilhas e bezerros. Já são 15 meses da assistência técnica e gerencial. Quem faz as visitas mensais é o William, que sugeriu a adoção de boas práticas agropecuárias, mudanças no manejo e na alimentação do rebanho. Ele chegou em mim, eu tenho animais bons, só que eles, para mim, hoje produzem pouco. Eu preciso que você dê algum jeito que eles produzam mais. Falei, então, se o senhor me permitir, a gente vai tentar achar algum ponto que a gente possa melhorar a propriedade do senhor. Lógico, sempre pensando na parte de custos, para não aumentar muito a margem líquida dele, né, para que sempre tenha mais lucro do que o investimento propriamente dito, né? A parte gerencial também foi determinante para alcançar o que estava sendo proposto pelo técnico de campo ao produtor. Nós trabalhamos aqui com a ração feita em casa, que não é a ração propriamente comprada pronta, né? Que a ração feita em casa seria composta por milho e farelo de soja. Hoje, com o valor do milho, do farelo de soja, da ração pronta, você paga produzir a ração em casa, né? Fazendo com que barateie bastante o custo de produção. E um ponto que eu acho muito importante é comprar o a granel, que seria o estocamento em silos, né? Pois da sacaria para uma compra em a granel, tu chega a baratear quase a 16, 20 centavos. E um produtor que usa ali 5 mil quilos por mês, tu consegue quase um lucro anual de 10 mil reais. Para aumentar a renda do produtor e diminuir custos da propriedade, uma das saídas é buscar outras formas de alimentar o gado. E é justamente isso que tem feito o Alexandre. Junto à silagem, ele tem incorporado o pré-secado. Dentro dessas bolas existem determinadas variedades de capim triturado e revestido com esse plástico. E no dia a dia, esse produto vem sendo consorciado com a silagem no coxo e apresentado bons resultados. Começamos a pesar a silagem, pré-secado, tudo, viu? Fizemos. Aí estava um pouquinho fora, viu? Aí corrigimos aquilo lá, viu? Aí aumentamos um pouquinho na ração, mudamos um pouquinho no milho moído e no farelo de soja. É que a gente já colhe o milho, viu? E aí a gente pega do nosso mesmo. A gente saiu de 750 mais ou menos a cada 2 dias para hoje a cerca de 1.100, 1.200 litros a cada 2 dias, né? E agora o segundo passo que a gente está caminhando, fazendo o teste da raquete de CMT e vendo a parte de célula somática, contagem bacteriana, né? Tentando com que a gente consiga estabilizar um leite com cada vez melhor qualidade. E isso agrega valor, né? Com certeza. Hoje um leite bom, ele é bonificado, né? O Alexandre é a prova viva de que com uma assistência técnica bem feita e de graça, como a do Senar, é possível ter lucro com a produção de leite, inclusive em pequena escala. Produtor muito dedicado, que os resultados a gente colhe aqui são totalmente, eu falo que são frutos dele. A gente vem para auxiliar o produtor, depende dele querer aceitar o que a gente fala ou não. A nossa visita é para ajudar o produtor, então a gente põe tudo que a gente sabe, a gente vem para ajudar, né? Então depende dele fazer e como ele tem feito, ele já vê que tem colhido os frutos muito bons, né? E logo depois do intervalo, você acompanha a segunda parte da reportagem sobre o projeto Mapa Leite no Rio Grande do Sul. Tem mais conquistas para os pecuaristas da região. E no Distrito Federal, produtora de pimenta melhora a atividade depois de participar do programa Negócio Certo Rural. É um instante só.
E Renata, vamos continuar agora com a nossa viagem pelo Rio Grande do Sul. O projeto Mapa Leite leva assistência técnica e gerencial e conhecimento aos produtores. Tudo para buscar mais renda no campo, reduzindo os custos de produção. Outro diferencial importante que ajuda o produtor é a melhoria na qualidade do leite. Com mais qualidade, mais bonificação, ou seja, o pecuarista consegue um preço melhor pelo litro do leite. Da fazenda Wilfing, no município de Estrela, partimos para Forquetinha, nome português, mas pela arquitetura da cidade, fica fácil saber a origem alemã dos moradores. O nosso ponto de parada é na Granja Troller, que se dedica à produção de leite. A diferença desta propriedade com a que já mostramos na primeira parte da nossa reportagem é que aqui as vacas vivem em sistema extensivo, tipo de manejo que exige técnica e gerenciamento diferenciados. São 25 hectares. Cada pedacinho de pastagem precisa ser bem aproveitado. Por isso, os piquetes rotacionados. Produção de leite a pasto, basicamente. Ele tem um aporte nutricional no coxo, nos intervalos das ordenhas, mas é mínima coisa. Hoje a produção de leite é a pasto. A propriedade conta hoje com 17 piquetes, onde a gente tem forrageiras perenes e em consórcio com alguma forrageira anual na época, né, que seria o azevém e a aveia. Os piquetes rotacionados também ajudam a conter os custos de produção e, consequentemente, elevar a renda do produtor de leite. Ensinamentos que chegaram a 14 meses, por meio da assistência técnica e gerencial do Senar. Hoje, se a gente avaliar o custo de produção do animal 100% confinado, ele eleva muito por causa da nutrição. Hoje a gente tem aí um teor de proteína e matéria verde muito grande no sistema a pasto, fazendo com que o animal consiga produzir tanto quanto o sistema de confinamento com um custo de implantação muito mais barato. Hoje uma pastagem perene a gente pode chegar aí no máximo de 7 centavos o custo do quilo para produzir, né? Quem toca os negócios é o Jorge. Além dos piquetes, ele passou a fazer tomada de preços, controle de doenças e mudanças no método de aplicação dos antibióticos. Pequenas medidas, mas com grandes resultados. Eu achei interessante para a gente ver o lucro final, porque tem vários quesitos, né, que a gente tem que acompanhar, além do custo, das rações e da veterinária. Tudo a gente tem que levar em conta, sabe? Sanidade animal, quanto mais capricha para evitar doenças, né? Isso tudo influi na lucratividade. Com a adoção de processos mais eficientes de manejo dos animais e gestão da propriedade, veio a melhora na qualidade do leite. Melhora que já tem garantido mais renda na hora de comercializar o produto. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem visto grandes exemplos da melhoria da qualidade do leite por meio dessas ações, principalmente na diminuição dos parâmetros de CCS, que é a contagem de célula somática, e dos parâmetros de CBT. Então, com ações muito simples, a gente já conseguiu melhorar esses parâmetros, diminuir, né, na verdade, esses parâmetros, e com isso, em indústrias que bonificam, o produtor ele consegue receber um valor maior por esse leite. São 19 animais em lactação e 320 litros de leite em 2 ordenhas por dia. No início, então, a gente contava com a produção média na propriedade de 7.395 litros por mês, num plantel de 18 vacas em lactação, né? Então foi estabelecido como meta, lá atrás, um aumento de 20% na produção por vaca dia. Isso tem que ficar bem claro que é o aumento por animal, né? Aumentar a produtividade por vaca. Tudo anotado no livro de cabeceira de quem vive do campo. O caderno do produtor é a ferramenta para anotar receitas, despesas e a parte produtiva. É no caderno do produtor que o técnico coleta as informações a cada visita mensal e insere no CISA-TAG para fazer uma análise da propriedade. Não era meu costume de anotar, mas é muito interessante. A gente fica mais a par. Até para o futuro, a gente, se um dia for querer melhorar, fazer pegar um empréstimo, a gente tem melhor controle para ter um aval. Hoje o custo de produção do litro está em 79 centavos. Esse é o custo para produzir, visto que o custo pago perante a cooperativa está em 1,12. Ele está com uma margem de lucro, então, de 0,8 centavos. É um excelente resultado. No Rio Grande do Sul, o projeto Mapa Leite foi dividido em 3 lotes.
um na região do Vale do Taquari, com assistência técnica e gerencial a 140 produtores de leite. Na Serra Gaúcha, com mais 160 propriedades assistidas. E o terceiro lote na região das Missões, no noroeste do estado, com 840 propriedades atendidas por 28 técnicos de campo. Tivemos uma boa adesão, os produtores estão muito satisfeitos com o programa. Hoje estamos atendendo essa quantidade de produtores, aí num total de 1.140 no estado, e estamos tentando mudar a cabeça do produtor em relação ao controle de gastos, né? Tentar que ele implemente na propriedade a cultura de anotações dos gastos, das receitas e despesas da propriedade, a gente tentar mudar essa parte de gestão aí do que eles trabalham, né, na propriedade diariamente. Produtor de leite e Senar, trabalho realizado em parceria, com excelentes resultados e a manutenção das famílias no campo. A assistência técnica ela foi de extrema importância para o produtor continuar na atividade, para ele se manter na atividade e ele acreditar que aquela atividade é uma atividade rentável. Então, o técnico de campo ele chegou indicando algumas orientações e o produtor confiou no trabalho do Senar e com isso ele começou a atender e a seguir as orientações repassadas por toda a equipe técnica. Continuar com esse programa por conta, porque vai ser 2 anos só assistência, né? E tentar sempre melhorar e passar isso para os filhos, para o filho também, para ter sucessão familiar. Não adianta eu querer trabalhar sozinho por conta e não vai resolver. Vamos agora ao resumo da semana com as principais ações do sistema CNA-Senar. Olá, produtor! Começamos o resumo da semana com uma boa notícia. Graças à atuação da CNA, o Supremo Tribunal Federal derrubou uma lei do município de Santos que proibia o transporte de animais vivos. Com a decisão da Suprema Corte, os pecuaristas poderão continuar exportando gado em pé para outros países pelo Porto de Santos. Em Olinda, a CNA teve ampla participação no 26º Agri-Nordeste. O evento, promovido pela Federação da Agricultura de Pernambuco, teve palestras de técnicos da entidade e um estande do projeto Forrageiras para o Semiárido Pecuária Sustentável. E por falar em pecuária sustentável, a CNA também discutiu esse tema no exterior. Na Irlanda, a Confederação esteve na Conferência Global de Pecuária Sustentável, que reuniu especialistas do mundo inteiro para debater os desafios da cadeia produtiva da carne. Ainda na pecuária, a CNA teve outra importante conquista. O governo publicou novas regras que transferem do Ministério da Agricultura para a CNA a gestão do serviço de rastreabilidade de bovinos e bubalinos. Veja outras ações nesta semana. Na posse do novo presidente da Embrapa, a CNA defendeu mais investimentos em tecnologia. Já o novo comandante da estatal quer mais aproximação com o setor produtivo. Outro tema relacionado com a Embrapa foi a produção de energia de biomassa, tema do 5º Encontro de Pesquisa e Inovação. Com participação da CNA, o Ministério da Agricultura anunciou decisão que permite aos engenheiros agrônomos definir a mistura em tanque de defensivos agrícolas para combater pragas e doenças nas lavouras. Em reunião, a CNA e a OIT discutiram o combate ao trabalho forçado no país. Na Conab, a Confederação pediu restabelecimento das operações do Programa de Venda de Milho em Balcão para os pequenos produtores. A pesquisa Safra Cafeeira teve início nesta semana e está disponível no site CNA Brasil. É uma parceria com o Café Point para fazer um diagnóstico do setor. Senar e Sesc discutiram iniciativas conjuntas para o turismo rural, segurança alimentar, gastronomia e saúde no campo. E o Senar está com as inscrições abertas para o curso online de cultivo e produção de grãos. Não deixe de conferir essas e outras notícias no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. Muitos produtores estão conseguindo mudar o rumo da sua atividade após fazer o programa Negócio Certo Rural, uma parceria do Senar e do Sebrae. É verdade, Celso, um curso especial que tem ajudado muitos produtores a verem suas propriedades como empreendimentos rurais. Em 8 anos de programa já foram realizadas 4.749 turmas. E hoje vamos conhecer uma produtora de pimenta que teve bons resultados depois do NCR. O
O Negócio Certo Rural tem sido um divisor de águas para muitos produtores desde que foi criado em 2010. Este é um dos programas especiais oferecidos pelo Senar em parceria com o Sebrae. Um curso de 5 encontros presenciais destinados a quem é ligado às atividades do campo, seja produtor ou trabalhador rural. Além de aprender um pouco mais sobre a gestão e empreendedorismo, as reuniões são destinadas à criação de um plano de negócio. Se ele já é um produtor que já está numa atividade específica, a gente quer que ele desenvolva melhor aquela propriedade dele. Isso ele só vai acontecer, ele só vai conseguir fazer com a gestão. E se ele é um produtor que está querendo também mudar completamente, né, aquela atividade que ele tem principal ali na propriedade, a gente quer que ele diminua os riscos antes dele fazer o desembolso, né, todo daquele investimento para poder entrar na atividade. Os produtores levam suas ideias e os instrutores auxiliam na análise da viabilidade do negócio. A maioria dos produtores são cheios de ideias. O problema é, será que essa ideia ela vale a pena ou não? E o NCR tem uma ferramenta muito bacana, através de dinâmicas, que a gente ajuda ele a filtrar dessas todas as ideias que você tem. Seja implantar um novo negócio, seja ampliar o negócio que você já desenvolve. Dessas ideias que você tem, qual seria a melhor para você aplicar na sua realidade hoje? E aí, a partir dessa ferramenta, ele começa a desenvolver um plano de negócio. Ele escolhe a ideia e a gente começa a trabalhar em cima dessa ideia. Em todo o Brasil, 127 mil produtores já fizeram o Negócio Certo Rural. Um deles foi a Priscila. Ela produz pimenta há 10 anos, mas só depois de fazer o curso no início deste ano, ela conseguiu organizar principalmente a parte gerencial do empreendimento. Apesar de eu ter feito administração, ter feito o Empretec, ainda faltava alguma coisa. E essa alguma coisa que faltava, o Negócio Certo me mostrou, entendeu? E aí foi onde eu consegui realmente focar, ver a visão, a missão do meu negócio. Pela primeira vez, a Priscila fez um plano de negócio voltado apenas para o plantio de pimentas importadas e a agroindústria artesanal. Com o suporte que recebeu do Marco Aurélio e correndo atrás para aprender cada vez mais, a Priscila, a única mulher mestre pimenteira do mundo, aprendeu a organizar os dados da produção e das vendas e, com isso, controlar o estoque e saber quando investir. Eu produzo o suficiente para os meus clientes e mais um pouco até, eu tenho os 20% vamos dizer assim, de retaguarda, né, para poder se abrir novos clientes ter, tanto que eu te mostrei lá no estoque nossas polpas, né, e só que eu não produzo em grande quantidade para que eu não fique um estoque muito grande, então isso também é importante a gente saber, né, você trabalhar de forma regrada com tudo. Durante o NCR, o caminho até esse amadurecimento do plano de negócio passa pela mudança no olhar sobre o empreendedorismo no campo. O primeiro ponto que eu gosto de enfatizar dentro do NCR é a importância do produtor rural. O papel dele dentro da sociedade e a partir daí, quando eles começam a perceber a importância que eles têm dentro da economia da cidade, da região, se eu de fato sou empresário e a minha participação na minha cidade, no meu país, ela pode trazer grandes benefícios, então deixa eu profissionalizar. Aí começa a mudança de comportamento. O produtor que tiver interesse em participar do próximo curso deve procurar o Sindicato Rural ou o Sebrae no município e manifestar o interesse. O Senar também oferece o NCR na educação à distância. A gente também tem o NCR no formato à distância. O conteúdo teórico é igual, mas no caso do presencial, o produtor ele vai receber algumas consultorias que no à distância não tem. Mas ele vai se inscrever através do portal EAD Senar e assim também que abrir uma turma, ele já vai ser notificado para ele poder fazer sua inscrição naquela turma. O Agroforte Brasil Forte vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo domingo às 9h30 da manhã. Tchau. Tchau, até lá.